Oi, gente, meu nome é Sol, tenho 41 anos, sou mãe de uma menininha de 3 anos e vou contar pra vocês um pouquinho da minha história de amor com o TPM. Meu primeiro contato com a van foi há alguns anos atrás, quando eu tava eu era ativa, não tinha ainda minha filha. Eu sempre fui ativa a nível de esporte, então eu sempre gostei de fazer bicicleta, né, de correr, de caminhar, de fazer hiking, de estar em contato com a natureza, de escalar. Mas eu sempre tive problema com o meu peso, com o meu corpo. Eu sempre estive sempre um pouquinho acima do peso, ou muito, oscilações. E estava sentindo um pouco de fraqueza muscular. Então comecei a fazer algumas pesquisas e acabei caindo na Vanessa. E vi que ela tinha um programa que era dedicado a mulheres, que a gente podia treinar em casa, e eu fiquei bastante interessada. Porque eu nunca gostei muito de ir para academia. Ia porque tinha que ir, mas como eu não via resultado, eu acabei perdendo um pouco o interesse. Quando eu vi a questão do exercício em casa, eu peguei. Mas como tudo no começo, eu comecei, fui treinando, fazia um pouquinho e acabava desistindo, fazia um pouquinho, acabava desistindo, até que eu falei, não, vou parar porque não tá rolando. Parei. E não porque o método não era bom, é porque eu não estava preparada. Eu não estava dando a atenção que deveria ser dada. Eu estava priorizando outras coisas. Estava em outro momento profissional e tudo. Veio a pandemia, fiquei grávida. Eu continuei, por conta da pandemia, eu não podia sair para fazer nenhum esporte fora. Aqui onde eu moro, o inverno tem neve, então eu tinha medo de sair, escorregar, cair, tudo. Então eu acabei fazendo só bicicleta de apartamento como esporte. Consequentemente, perdi muitos músculos, muito mais do que deveria. Ganhei peso, minha filha nasceu, linda, maravilhosa. E a mamãe começou a sentir o peso da falta de autocuidado durante a gravidez. Por mais que eu me alimentava bem, tudo, por falta do esporte. Então, meus músculos já não estavam mais ali. Então, eu comecei a sentir muita dor nas costas. Quando eu a segurava mesmo por amamentar. O tempo foi passando e no mês de abril, ela nasceu em fevereiro. Eu falei, não, não dá mais, não dá mais. Eu vi que o peso não estava indo embora, aquela gordura, que os meus músculos estavam realmente fraquíssimos. O períneo que estava ali precisando de ser trabalhado, porque estava frágil. Eu disse, quer saber uma coisa? Vanessa, vou... E que eu sempre continuei seguindo ela. Falei, vou lá no TPM, vou começar no próximo TPM. E no mês de abril de 2021 eu me inscrevi de novo ao TPM. E desde lá não larguei mais a van. Como mãe novata, eu não tinha condições, às vezes, de seguir 100% o programa. Então, eu fazia o meu melhor. É o que a Van sempre fala, faça o seu melhor nas suas condições de hoje. E eu fiz. E eu tenho colhido muitos resultados desse 1% melhor nas suas condições de hoje. Porque eu acho que no segundo TPM depois, então fiz o primeiro em abril, e aí no próximo eu já disse, quer saber de uma coisa? Eu tenho visto que eu não tô conseguindo fazer o tanto de treino por semana que eu preciso. E eu me dei conta que eu só conseguiria fazer em um momento do meu dia, que era no momento que não tivesse ninguém. E como eu trabalho, eu tinha que ir pro trabalho durante o dia, minha filha ia pra creche, quando saía do trabalho eu buscava ela na creche, e sempre tinha que estar cuidando dela, e no final do dia eu já não tinha mais energia. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou acordar antes da casa. Vou acordar antes de todo mundo, ela tinha um sono regular, o que ajudou muito, e eu comecei a acordar às 5 horas da manhã para fazer o meu treino, porque ela acordava às 6. Eu tinha 1 hora para fazer o meu treino e tomar meu banho e ficar pronta para cuidar dela. E assim foi. Foram 5 vezes por semana? Claro que não. Eram 3, 4. O tanto que eu conseguisse. E foi. E foi o meu 1%. E eu fui melhorando isso, ela foi crescendo, a situação vai ficando mais fácil, a gente vai se adaptando. E eu comecei a fazer meus 4 treinos por semana. Era o meu objetivo, era 5, mas se eu fizesse 4 eu tava muito feliz. E sempre dando meu 1%. Esse último TPM foi, assim, um divisor de águas na minha vida, o TPM 15, porque a Van trouxe novas metodologias nele, novos exercícios, novos estímulos. E esse eu tenho sentido que a minha dedicação já no 14 estava muito, muito assim, Nesse então,
Acho que eu não perdi um treino. E assim, eu tenho um treino do que eu me propus a fazer dos 5 por semana. E eu tô muito orgulhosa. E assim, eu vi muito, muito resultado a nível lombar. Eu sempre fui uma criança encurvada, que não tinha postura, que todo mundo falava: põe o peito pra fora, as costas, põe esses ombros pra trás, peito pra fora. Não resolvia. Eu fui no médico, no ortopedista, que me deu aquele colete que machuca pra caramba e que fica te puxando pra trás e que te faz aquelas marcas gigantes no ombro e não resolvem o seu problema, porque você não tá trabalhando o que precisa ser trabalhado. E ninguém nunca me falou o que a Vanessa falou. É falta de trabalhar o seu músculo tá dormindo. E nesse TPM a gente trabalhou muito essas cadeias musculares e muito nosso core no começo. E eu nunca senti a minha lombar tão forte, ao ponto de fazer posições, de fazer movimentos que eu nunca consegui fazer. E isso me motiva a continuar. E isso dá aquela coisa falando, uau, como é diferente. E vamos falar de glúteos? Glúteos, gente. Eu sempre fui aquela mulher de bumbum batidinho. Tinha um quadril, violão, corpinho violão e bumbum chapado. E eu pensava que era porque era minha genética, que eu era assim. Faz TPM, amiga, faz TPM. Fez blupt, parece um balãozinho. E até meu marido falou, gente, o que você fez no seu bumbum? Tá mais arrebitado. Falei, até comprei biquíni novo pra mostrar meu bumbum na praia esse verão. Então, assim, são pequenas coisas que a gente não se dá conta. Push-up. Gente, eu não conseguia fazer flexão de braço, não conseguia fazer uma com o joelho no chão. Hoje eu já consigo fazer 8 sem o joelho no chão. Eu consigo fazer várias com o joelho no chão, faço todas necessárias. Então, assim, são desenvolvimentos que parecem bobos, mas são vitórias que eu celebro a cada momento. E a gente aprende a celebrar. Então, eu só queria agradecer a Van, a equipe, porque hoje as atividades do dia a dia são feitas sem dor, sem sofrimento. E o amor próprio, gente, a gente fala disso, a gente desenvolve um amor próprio, uma resiliência, uma paixão pelo autocuidado que não tem preço. Não tem preço você falar, esse é o meu momento, eu me amo e eu me cuido. E eu me amando e eu me cuidando, eu vou sempre estar melhor, estar muito melhor para cuidar das outras pessoas que eu amo também. E eles vão ter mais prazer de estar ao meu redor. Então, se eu posso dar um conselho para quem ainda não tá no TPM, vem, porque o melhor time é o nosso. Beijo, Van e equipe, obrigada por tudo que vocês têm feito pela gente. E o resultado tá aqui.